de Franca apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, concede-nos as condições indispensáveis a que sejamos úteis a quantos hão de nos ouvir, na condição de humildes e pretensiosos divulgadores do Teu Evangelho. Que a Tua paz se derrame sobre todas as mentes e corações, fazendo felizes destinatários dos Teus ensinamentos também aqueles nossos irmãos que ainda se demoram nas sombras da indiferença, por isso, carecentes da verdadeira luz do entendimento. Que assim seja. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Quem cuida do áudio e da sonoplastia do nosso programa. Nosso carinhoso e fraternal abraço a todos. Produzido e dirigido pela equipe do Idefran, eis o Sementeira Cristã, já na sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 312, a pergunta: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? A resposta: frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que pode gozar como espíritos. Na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje ouviremos resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte, Dona Elisa Salgadeira, do Jardim Seminário, que perguntou à equipe do Idefran: uma criança de apenas 9 anos pode sofrer perturbações originárias de influência espiritual? O que o Espiritismo pode fazer para a solução desse problema? Vamos saber isso, minha cara Dona Elisa, no final deste programa. E deixamos aqui avisados aos nossos ouvintes, cujas perguntas aguardam respostas, que às vezes há uma certa demora no atendimento em virtude de haver perguntas anteriores. Mas, com menor ou maior tempo, todas serão respondidas. Ocorre também aqueles casos em que comentários dos ouvintes interessados revelam certa preocupação e requer pronto atendimento. No programa de hoje, os nossos ouvintes terão contato novamente com o tema alcoolismo. É assunto que diz respeito a um dramático problema que vem entristecendo familiares, parentes, alcançando a sociedade como um todo. Todos se lembram que este assunto é sempre tratado com preocupação voltada para os jovens. Ocorre, todavia, que ouvintes do Sementeira Cristã, com certa frequência, procuram a produção do programa, pedindo que o alcoolismo seja novamente assunto destacado, mas não só referentemente aos jovens, mas também aos adultos, quer dizer, o alcoolismo em geral. Todos sabem que a designação alcoolismo refere-se ao uso e dependência de bebidas alcoólicas. Todos sabemos também que não é somente a bebida alcoólica que vem causando preocupações, mas todas as drogas que acarretam perturbações à saúde física, à moral, refletindo-se no relacionamento familiar e social, tanto quanto na situação financeira e até econômica. Com relação ao aspecto moral, nem é preciso falar. Sementeira Cristã é um programa espírita. Portanto,
Há que se tratar do assunto alcoolismo também no que respeita às suas implicações espirituais, porque ele é agravado por seres infelizes do plano invisível, isto é, por fortes influenciações espirituais, impondo até mesmo barreiras que atravancam o caminho evolutivo do ser humano, além dos graves desarranjos que provocam na vida do dependente. É que os viciados, enquanto encarnados, ficam submissos à influência espiritual, porque, na condição de iguais nos desejos e nas preferências viciosas, estão na mesma faixa vibratória de que decorre a vontade do encarnado resultar dobrada por força da vontade viciosa dos espíritos que obsediam. Os prejuízos são enormes no campo energético perispiritual, porquanto são impressas no perispírito marcas indeléveis, com atraso na conquista da felicidade por várias encarnações. São marcas que podem eclodir não só como tendências aos vícios, mas também como doenças físicas e psíquicas de natureza kármica. Sendo a palavra droga a designação geral de toda substância usada em química, em farmácia e usada igualmente para a designação geral dos narcóticos ou entorpecentes, como morfina, cocaína, etc., aplica-se o mesmo termo às bebidas alcoólicas, conquanto estas sejam drogas lícitas, de venda livre para adultos, alcançando de maneira dramática também jovens e crianças. Há quem alega que a ciência utiliza drogas para acudir nossa saúde, mas não vamos confundir as coisas. São casos em que elas têm a finalidade de curar, aliviar sofrimentos e limitar moléstias. No entanto, quando usada indiscriminadamente, como vem acontecendo no mundo atual, opera a viciação de nossa vida mental, desvirtuando o caráter daqueles infelizes irmãos nossos que, não sabendo evitar, tornam-se seus escravos. Esclarece o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier no livro Obreiros da Vida Eterna, que qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinadas as aplicações químicas com as verdadeiras carências fisiológicas, constituirão efetivamente o escopo da medicina do futuro. O médico aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por tudo isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade, às vezes temporária, às vezes de maneira irreversível. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito, então, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares de nossa esfera de ação. Tratam-se de unidades celulares que, atacadas, abandonam o corpo físico, saturadas da vitalidade que lhes é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além da desencarnação. O nosso assunto de hoje vai continuar, mas agora vamos ao nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir Ave Maria, mas hoje a de Bach e Gounod. E para novamente mexer com as emoções da nossa querida Nara Carlone, a co-apresentadora que aqui está do nosso lado, porque ouviremos a divina voz de sua dileta filha Vanessa Bertolini.
Drogar-se, alcoolizar-se, é suicídio lento. E os suicidas no mundo espiritual sentem, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto o espírito viciado experimenta tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito e pelo ataque dos micro-organismos ao corpo inerte. Ademais, um doente de alcoolismo afeta toda a família no seu conjunto. O problema do alcoolismo não diz respeito apenas às pessoas que consomem bebidas alcoólicas. Os membros da sua família, as pessoas mais próximas, são todas atingidas, fazendo que o alcoolismo seja um problema muito mais que simplesmente individual. Diz-se alcoólatra ou alcoólico quando se refere ao problema do ponto de vista patológico em regime de tratamento, o indivíduo viciado em bebidas de álcool. É a definição que se aplica à pessoa que se deixou viciar pelo álcool, havendo, porém, muito mais a ser considerado no conjunto dos problemas advindos da viciação alcoólica, que não se restringem apenas ao corpo físico. Tudo tem um início e o alcoolismo no indivíduo que conosco partilha os momentos atuais pode ter tido início em vidas passadas. E, na verdade, toda advertência quanto aos males do vício do álcool deveria partir da preocupação que cada um deveria desenvolver já no primeiro momento em que uma dose poderia ser consumida. É que a mais inocente dose alcoólica pode ser o portal de entrada para um mundo de escravização psíquica e física, do qual o indivíduo poderá não encontrar a porta de saída. Consideremos também que um membro da família, que pode beber sem maiores comprometimentos, pode estar induzindo a um outro de seu círculo de afeição a iniciar-se na bebida e jamais conseguir livrar-se dela, mesmo depois de haver sido tragado desastradamente para o abismo de suas graves consequências. Quantos sabemos existirem cujos pais só bebiam ou bebem socialmente, tendo todavia levado seus filhos a se tornarem vítimas irrecuperáveis das mais indesejáveis consequências da bebida? E veja que isso se deu como resultado da incúria daqueles que lhes deveriam ser o exemplo, mas que diziam tomar apenas um vinhozinho, uma cervejinha, um aperitivozinho. É que, meus caros ouvintes, devemos nos lembrar do que já dissemos em momentos atrás. O estado de embriaguez, originado no uso de bebidas alcoólicas, ainda que ocasional, gera consequências graves demais, não só para a harmonia do corpo físico, como também para o psiquismo, de que resultam indeléveis marcas no perispírito, como já dissemos, a serem curadas a golpe de muito sofrimento por encarnações sucessivas. Portanto, o que causa vício, dependência, não deveria ser usado nem mesmo a título de comemorações alegres, pois daí pode resultar evitáveis razões para profundas tristezas. Embriagado, o indivíduo passa a agir comandado por outras individualidades que o induzem aos mais variados tipos de comportamento, desde a apatia até a violência. Hábitos, tendências inatas ou adquiridas, convivência com outros alcoólatras geram novos viciados. E esses carregam para si a companhia indesejável de criaturas do mundo espiritual que se comprazem no mesmo vício, dobrando-lhes o domínio da escravização viciosa. Pode ser que o pai não beba e o filho venha a ser alcoólatra, caso em que não precisou de um exemplo familiar para desenvolver-se em alguém o vício do álcool. Além de o vício poder ser desenvolvido sem que o indivíduo tenha uma história de álcool nas suas vidas passadas, pode acontecer que ele já venha predisposto a ser um dependente, se na anterior encarnação foi um deles.
No livro Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, afirma que o dipsônamo, o alcoólatra, pode não adquirir o hábito desregrado dos pais, mas ter ele mesmo se confiado ao vício do álcool antes de renascer. São aqueles que se veem fazendo beberrões, tanto quando encarnados como desencarnados, normalmente aderindo àqueles outros desencarnados que fazem deles, enquanto no corpo físico, instrumento a possibilitar a satisfação deles próprios. E eis aí o grande problema. Os espíritos, para nós encarnados, são invisíveis. No entanto, carregam para si a companhia dos encarnados viciados e os induzem a atender suas necessidades, obrigando-os a procurar ambientes onde o uso do álcool seja possível. No capítulo Intemperança, do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, encontramos esta lição que, por certo, calará fundo na inteligência de quem cultua o bom caráter e a boa vontade de acertar na sua maneira de se conduzir na vida, seja individual, familiar, social, profissional e, sobretudo, espiritualmente. Diz o autor: se fosse possível obter-se uma estatística das causas das doenças que assolam a humanidade, dos desajustamentos familiares que infelicitam tantas criaturas, dos desastres e dos crimes que se verificam diariamente em todo o mundo, haveríamos de surpreender-nos com a alta incidência desses males por obra da intemperança, ou seja, dos hábitos nocivos e excessos de toda a ordem. Sem desconsiderar as graves consequências do fumo e das extravagâncias alimentares, que também são danosas e que levam à invalidez e à morte de milhões de seres humanos, o alcoolismo é, sem dúvida, um vício arrasador, cujas vítimas podem ser contadas também aos milhões, tanto nas classes humildes quanto nas mais altas rodas. Além de ir destroçando pouco a pouco o organismo dos que se rendem ao seu domínio, reduzindo-os a molambos, o alcoolismo avilta-lhes o caráter, fazendo-os perder o amor ao trabalho, o respeito à família e a própria dignidade pessoal. Vamos a mais uma música, desta vez no momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, a mesma música que vocês ouviram quando de outra vez falamos do mesmo assunto, Pedaço de Céu. Samba, cigarro e cachaça, Vila Isabel. Hoje aqui na Vila Nova tenho pedaços de céu. O cigarro e a cachaça quando estão em movimento, trazem doença, desgraça, mágoa, dor e sofrimento. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Por isso eu driblei os dois e só com samba fiquei. O samba é minha oração, com ele me transformei. Os meus pedaços de céu são as palavras azuis que levam as criaturas a pensar mais em Jesus. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Assim como a cor de rosa simboliza um lindo amor, a palavra amorosa, amigos, também tem cor. O samba com o evangelho cantado com alegria, enchendo a alma de paz.
Vila Nova, este samba diferente. Vamos cantar, minha gente, juntos com satisfação. Viva o samba diferente, cada Vila Conceição. Assim como a cor de rosa simboliza um lindo amor, a palavra amorosa, amigos, também tem cor. O samba com o evangelho cantado com alegria, enchendo a alma de paz, de amor e de harmonia. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos. Sob a influência alcoólica, muitos homens transformam o lar em autêntico inferno, pelos atritos que provocam e os maus tratos que infligem aos que lhes são próximos, e principalmente familiares. Há aqueles que perdem totalmente o senso de responsabilidade e alheiam-se às obrigações que lhes cabem, deixam a família em situação de miséria, quando não se convertem desavergonhadamente em parasitas, explorando aqueles a quem deveriam sustentar. Outros ainda, na vida em comum com pessoas em ambientes sórdidos, inclinam-se à valentia, provocam brigas e desordens, matando ou sendo mortos estupidamente. E quando se fala em embriaguez, quem não se lembra dos casos de acidentes e atropelamentos fatais ocasionados por indivíduos irresponsáveis? Porque atualmente, do ponto de vista legal, o fato de estar embriagado não é mais atenuante, mas agravante. Porque todos sabemos da insegurança da direção de um veículo nas mãos de um bêbado. As prisões, os hospitais, os manicômios mantêm-se permanentemente repletos de alcoólatras, que se constituem deste modo pesadíssimo ônus à sociedade. Não bastassem os sofrimentos e angústias profundas que, via de regra, provocam em si mesmos e naqueles que os amam. A lei da natureza é exigente como são todas as leis divinas. Todos os apetites descontrolados são severamente punidos pelos desígnios que nos regem a vida. Entre muitos conselhos e advertências a respeito do assunto, no Evangelho encontramos orientações como: enquanto o homem não se fizer livre, e eis que liberdade total deve ser entendida necessariamente como contraponto da responsabilidade total, porque ninguém é livre sem que seja responsável. Então, o homem, enquanto não se fizer livre dos vícios, não se fará feliz. A doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios prejudiciais às forças psicossomáticas que arruinam a saúde e provocam a morte, e aí se incluem o alcoolismo, a glutomania, o tabagismo, a toxicomania, etc., representam formas de suicídio indireto, levando o espírito depois da desencarnação a um sentimento de culpa mais penoso ou menos penoso, quanto maiores ou menores tenham sido os abusos cometidos, tanto quanto sentirá as dolorosas impressões de se ver sendo destruído pelos vermes, como se vivo fosse o seu corpo físico. Neste nosso esforço de advertência aos dependentes de álcool, empenhamo-nos em apresentar de forma a mais eloquente possível a gravidade das consequências do vício em bebidas alcoólicas, esperando que todos os que nos ouvem
ante a gravidade das implicações que o álcool provoca na pessoa como um ser integral, isto é, corpo, perispírito e alma, assistindo-nos à certeza de que todos os que nos ouvem estejam considerando também a maior gravidade ainda que representa o uso das drogas pesadas ou todas as drogas comprometedoras da saúde física, psíquica e moral. Porque umas e outras são responsáveis pela perda da felicidade. Ninguém pode ser feliz mergulhado em problemas que envolvem ele próprio, a família, os parentes, os amigos e a sociedade como um todo, porque a ninguém é dado o direito de dizer-se insensível aos vícios que corroem a vida e a moral. Quem, em sã consciência, deseja ser destituído da própria credibilidade, do respeito, do amor, das oportunidades de trabalho e do amor próprio? Assim se expressa a respeito do alcoolismo o consagrado escritor voltado para a educação da alma, Vinícius, o nosso Pedro de Camargo, no seu livro Nas Pegadas do Mestre. Quem, por desventura, ainda ignora que o álcool é o corrosivo por excelência das membranas e mucosas que formam um aparelho digestivo, que uma vez ingerido passa a corromper a corrente sanguínea, que é o maior desequilibrador do sistema nervoso, cujas células intoxica, que produz anomalias de toda a ordem, que é o responsável pelos acidentes cardíacos em sua grande generalidade, que é, segundo afirmam os mais acatados especialistas, a causa direta da loucura em inúmeros casos, que a sua influência destruidora e eminentemente envenenadora é transmissível de pais a filhos, que é a origem da imbecilidade e do cretinismo, fatos verificados em descendentes de alcoólatras. Não obstante, a sociedade parece ignorar semelhantes e graves inconvenientes. O alcoolismo aí está em toda a sua nudez. Por toda parte se bebe álcool. Sua aquisição está ao alcance de todas as pessoas. Há para todos os paladares, para todas as classes, grandes e pequenos, dignatários e plebeus, homens e mulheres, e por incúria dos adultos também as crianças. E encontra-se bebida alcoólica em quase todas as esquinas. Pode faltar atendimento à saúde, como temos visto casos em que uma consulta demanda meses para ser realizada, como muito tempo é igualmente demandado para um exame de laboratório. Mas os mesmos órgãos públicos e os mesmos políticos a quem caberia promover agilização no atendimento à saúde são os mesmos a permitir e até estimular a produção e o consumo de bebidas alcoólicas e drogas pesadas, insensíveis aos dramas individuais, familiares e sociais que delas resultam. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo Veneno Livre, diz: ninguém precisa escrever sobre aguardente, tenha ela o nome de vodka, de suco de cana, rum ou conhaque, de vez que as crônicas vivas, escritas por ela mesma, estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa recama de sensacionalismo, nos ataques da violência e nos lares destruídos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Para evitar o alcoolismo, tanto quanto outros vícios, não é necessário ouvir instrução alguma, basta um mínimo de bom senso. E aí poderia surgir a pergunta: para ver-se livre do vício, existe um jeito? E esta pergunta tem resposta. Tem resposta. Sim. E responderemos com toda a convicção, como a Nara disse. Sim. Há clínicas especializadas para isso, e é bom lembrarmos que um dos meios mais procurados e que, sem nada a cobrar, tem demonstrado grande eficácia é o da formação de grupos de pessoas que, sofrendo o mesmo problema, se dão as mãos e, em determinado horário e determinado dia da semana, se reúnem para fazer conhecer seus problemas pessoais e discutir em torno deles e dos caminhos que levam a uma solução. O AA, ou Alcoólicos Anônimos, como são chamados esses grupos, pode ser descrito como um método para a recuperação do alcoolismo, no qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de experiências semelhantes tanto no sofrimento quanto no esforço de recuperação. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, e a apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Para hoje à noite, já temos um ótimo programa. É que às 19 horas, o Centro Espírita Dona Nina apresentará a palestra musicada a cargo de Everton, Ana Lívia e o grupo Cantarás. A diretoria daquela instituição faz questão que todos estejamos presentes. O Centro Espírita Dona Nina é na Rua Euclides Barbosa Leme, 411, na Vila Santa Helena. No próximo domingo, dia 31, teremos o mini encontro de evangelizadores, uma promoção da USE Franca. Local: Escola Pestalozzi, Unidade 1. Horário das 14h30 às 17h30. Tema: a arte de contar histórias. Em caráter de oficina, cuja apresentação estará a cargo da professora Renata Amato. No dia 22 e 27 do próximo mês de junho, a USE Franca promoverá Jornada de Estudos 2015, sob o tema Justiça Divina, assentando sobre a efeméride que constitui a passagem dos 150 anos do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A programação, que contará com grandes nomes de expositores espíritas, será divulgada oportunamente. A presidência da USE Franca convoca: ficam convocadas Sociedades Espíritas Unidas, a USE Franca, através dos seus representantes legais, para a reunião ordinária do Conselho Deliberativo Intermunicipal, CDI,
da USE Franca, a se realizar no dia 31 de maio de 2015, domingo às 8h30, na primeira convocação, e 30 minutos após, com qualquer número de participantes. Em seguida, a convocação, caso não haja quórum na primeira. Local da reunião: Rua Maria Barini, 3355, Vila Formosa. É na atual sede da USE. Falamos do 8º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra cristã. Sob a organização da Associação do Lar Espírita Cristão Elizabeth, o evento acontecerá em Santos, São Paulo, no dia 27 e 28 de junho, próximos, contando com a participação de ilustres conferencistas de várias localidades do Brasil e da soprano Andréia Esobato. Interessantes temas serão dissertados e exibidos vídeos com depoimentos de grandes artistas que tiveram experiência com Chico Xavier. Outro evento interessante é o 2º Encontro Nacional de Arte Espírita, 3ª Mostra Nacional de Dança Espírita e 13º Fórum Nacional de Arte Espírita, na capital de São Paulo, no dia 26 e 29 deste mês de maio. Informações e inscrições poderão ser conseguidas pelo site www.enarte2016.blogspot.com.br. Outro convite para a família espírita: 2º encontro da instituição espírita Visão e Amor Messias Faustino, no dia 2 de junho, próximo domingo, às 8h, a recepção e café. Na manhã, às 9h, bate-papo com o nosso confrade Leon Denis de Oliveira. Às 14h, bate-papo com Vilmondes Ferreira Borges Filho. Logo após, encerramento e lanche na tarde. Local: Instituição Espírita Visão e Amor, Messias Faustino, Rua Maria Luísa Elias Pereira, 105, Jardim São Francisco. Construindo o capital espiritual. Lisa Miller é professora de psicóloga de educação do Teacher College da Universidade de Columba. Um dia ela entrou num trem de metrô e viu que metade dele estava cheio, mas a outra metade estava totalmente vazia, exceto por um sem-teto, com um pouco de comida e um fast food no colo, que gritava para ninguém se aproximar. Na parada seguinte, uma avó e a neta, de cerca de 8 anos, entraram no vagão. Elas entravam elegantemente vestidas, com roupas em tons claros e luvas com detalhes rendados. O sem-teto as avistou e gritou: "Ei, querem sentar comigo?" Elas se entreolharam, acenaram com a cabeça e responderam em uníssono: "Obrigada." E, diferentemente de todos os demais, sentaram-se diretamente ao lado dele. O homem lhes ofereceu um pedaço de frango de sua sacola. Elas se entreolharam e acenaram uma para a outra. Com a cabeça disseram: "Não, obrigada." O sem-teto ofereceu-lhes muitas vezes, e a cada vez elas acenavam com a cabeça e davam a mesma resposta polida. O sem-teto finalmente se acalmou e todas se sentaram satisfeitas em seus assentos. Miller ficou impressionada com o poder daquele gesto de cabeça. O aceno era espiritualmente compartilhado entre a criança e a idosa amada. Direção espiritual, valores ensinados e recebidos na relação amorosa. Ela escreveu A Criança Espiritual. A avó estava ensinando à neta o saber de que já fomos todos estranhos numa terra estranha e somos julgados pela maneira com que tratamos os que têm menos. O argumento central de Miller é que a consciência espiritual é inata e ela é um componente importante do desenvolvimento. Uma implicação da sua obra é que cuidamos da mobilidade social, taxa de graduação, resistência, realização e formação familiar. Miller define um sentimento interior de... O que é a espiritualidade? Um sentimento interior de relação com um poder superior que é amoroso e orientador.
No programa Sementeira Cristã é hora de Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito francano Agnelinho dirigiu aos seus pais, logo após de sua transferência para o plano dos espíritos, na qual se mostra, às vezes, preocupado com a realidade triste que tomou conta de seus genitores e familiares e dele próprio, às vezes rogando firmeza em nome de Deus e de Jesus, para que todos retomem a certeza do cumprimento dos desígnios de Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mamãe, minha querida mamãe, abençoe seu filho. Papai, meu querido papai, ajude-me. Quero escrever e tento fazer isso. Quantos amigos me auxiliam a mover este lápis? Não sei. Para mim, ele é um instrumento ainda muito pesado, porque não tenho forças. Estou melhorando, mãezinha. Mas para ficar melhor, preciso de sua paz por dentro do coração. Não chore mais, assim, com tanto desconsolo. Abraço-a com papai, com nossa querida Lourdinha, a nossa querida Mariú e com nossa querida Soninha em meu coração, pedindo-lhe auxílio. Mamãe, seu filho ainda está cansado. Ainda não cheguei à convalescença, porque meu pensamento está preso. Meu pai chora com aquela força de fé poderosa que nós lhe conhecemos. Sabe-me vivo, entregou-me a Jesus, ao nosso amigo Eurípedes e à nossa dedicada Maria da Cruz, que aqui está comigo nesse mesmo instante, como quem carrega um menino doente. Menino doente que ainda sou. Mãezinha, mas seu coração, como é justo, me chama sem parar. Quer uma prova de que eu existo, anseia por minha palavra, pede para que eu lhe apareça, busca-me noite a noite, rezando com o carinho que é seu para mim, como para mais ninguém. Digo assim, porque nós dois cultivamos o amor perfeito, seu amor em mim e o meu em seu coração. Sei que a sua fé em Deus continua forte e viva, mas a morte, meu Deus, saberei explicar também o que seja isso? Acha, mamãe, que seu filho igualmente não está perguntando? Pergunto sim, embora sabendo que a reencarnação é uma lei de justiça e que não passaria pela ocorrência do dia 22 de julho para 23, sem uma causa respeitável. Tantos amigos aqui me esclarecem. Mais tarde, se Jesus permitir, contarei por que parti de uma estrada e não do lar. Por agora, seu filho está fraco, enfermo, necessidade de assistência e medicação. Meu remédio, querida mamãe, o maior de todos, é o de sua paz. Lembre-se de nossa família e não queira que a saudade lhe traga a morte. Esperemos, não esmoreça. Estou agradecido às flores abençoadas e às orações que me acalmam e fortalecem. Mas peço para que não fite o meu retrato, indagando o porquê. Mãezinha, aquele carro tombado perto de Santo Antônio é o símbolo do meu corpo tombado também. Foi só o veículo que se destrambelhou. Estou vivo. Ouço tudo o que conversam em casa. Ajude ao papai para que ele me ajude com mais segurança e não deixe em nosso ambiente com tristeza e desânimo, aflição e descrença. Estou fatigado e não posso escrever muito. Meu pai costumava dizer que não podia explicar
o motivo pelo qual eu me decidira a estudar em 3 setores diversos, além das aulas e da nossa música. Não sei, mãezinha. Penso que eu sabia inconscientemente que o tempo no mundo para mim seria curto demais. Tudo que me deram em exemplos de amor e dedicação, facilidade para eu estudar e criar meus ideais, está comigo. É um tesouro de que ninguém me despojará. Sou grato por tudo. Ignoro se alguém na terra encontrou pais tão carinhosos e bons quanto os meus. Agora rogo mais o repouso. Se estiverem mais conformados, eu também ficarei. Auxilie-me. Quero voltar em espírito para trabalhar com os amigos e companheiros queridos. Estou pesado de angústia, da angústia reflexa que me rodeia. Mamãe querida, é preciso estar leve, tratar-me, renovar o sentimento e servir ao bem. Nossa casa ainda me prende às recordações difíceis do dia último de presença no corpo. Ajudem-me a esquecer. Ainda não tenho noção do tempo de agora. Sei apenas que a noite de minha viagem, depois da participação, era 23 de julho. O resto não sei bem. Por enquanto, é como se um fio me ligasse ao seu coração, querida mãezinha. Escuto suas palavras que não saem da boca, suas perguntas para Deus e para os santos, nossos benfeitores da vida espiritual. Sinto suas mãos procurando as minhas e o seu olhar me buscando no quarto, como se eu estivesse de novo no leito, para que seu carinho me venha cobrir, enquanto a sua ternura parecia que eu estivesse sonolento. Pois é, mãezinha, preciso ainda. Agasalhe-me na sua fé em Deus. Tudo será melhor se confiar a Deus. Aqui estão comigo, além de nossa dedicada Maria da Cruz, o nosso amigo Dr. Carvalho Rosa e muitos amigos mais. Maria da Cruz, fala-me que diversos parentes estão me auxiliando. Mas, para ser sincero, só vejo realmente nossa casa e dentro dela os corações queridos. Rogo a nossa querida para não pensar em luto. Jesus nos restituirá a todos a bênção da alegria. Parece, mãezinha, que a morte do corpo é uma noite da qual a gente vai saindo pouco a pouco. O dia de nossa certeza na imortalidade brilhará para sempre. Não pensem que vamos ficar com a tristeza morando em nossa casa. Façam música, liguem os nossos aparelhos para que a vida cante de novo. Aprendi em nosso lar que a vida é melodia de Deus. Por que esquecer isso? Mãezinha, não guarde minhas pobres lembranças de moço que viajou para cá de repente. Distribua tudo. Se puder conservar alguma coisa de seu filho, guarde as músicas e as nossas fotografias, mas sem chorar diante delas. Dizem-me aqui que podemos chorar, mas chorar sem aflição, sem desespero, e sim de saudade e esperança. Porque há uma saudade diferente das outras. A saudade que se faz oração para que o reencontro seja mais feliz. Agora termino. Minha cabeça não consegue dar pensamento para que os amigos me auxiliem. Peçam a Deus por mim. Abençoe-me e recebam todo o coração do filho reconhecido.
Aguinelinho. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra o clube do livro espírita mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romance, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. Já estamos pensando em reajustar os valores. E assim que tudo estiver resolvido, comunicaremos. Hoje, o valor é de R$ 15 cada livro, se retirado no IDEFRAN. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$ 3. O associado pode também adquirir sobras de meses anteriores pelo valor atual do clube. Outra vantagem é a do associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do IDEFRAN. Quem reside fora de Franca, ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br para saber como fazer para receber os livros em sua cidade. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Sementeira Cristã apresenta a pergunta e a resposta. Vamos ouvir hoje a resposta à pergunta de nossa prezada ouvinte, dona Elisa Salgadeira, residente no Jardim Seminário. Mas antes, repetimos a justificativa aos nossos ouvintes cujas perguntas aguardam respostas. É que às vezes há uma certa demora no atendimento, em virtude de haver perguntas anteriores, mas com menor ou maior tempo, todas serão respondidas. A nossa prezada dona Elisa, que se diz Salgadeira e reside no Jardim Seminário, perguntou: uma criança de apenas 9 anos pode sofrer perturbações originárias de influência espiritual? O que o Espiritismo pode fazer para a solução desse problema? Vamos saber isso agora, minha prezada dona Elisa, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. O Espiritismo nos ensina que a ação dos espíritos sobre a nossa vida é muito maior do que nós pensamos. Eles agem diariamente sobre nós, tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. Para o mal, se nós estivermos sintonizados na prática do mal. Por isso que devemos controlar as nossas atitudes, procurando pautar o nosso proceder segundo o Evangelho de Jesus, exatamente para nos vermos livres da ação nefasta das entidades perturbadoras. No caso das crianças, essa perturbação é mais dolorosa porque, no geral, ela acontece por problemas originados em encarnações passadas. Isto é, ao reencarnar, o indivíduo já traz esse comprometimento com entidades sofredoras. E então, logo nos primeiros momentos da sua encarnação, digamos na sua infância, já aparecem os fenômenos perturbadores.
como a criança é indefesa, ela é mais facilmente manipulada pelas entidades perturbadoras, e isso demonstra que todos os familiares, as pessoas que fazem parte do grupo de convivência da criança, estão envolvidos com o problema. E como proceder para solucionar a questão? No caso dos adultos, o que se recomenda é o estudo e o desenvolvimento da prática mediúnica. No entanto, como proceder com as crianças? Aí a solução reside no encaminhamento de providências junto à família. Em primeiro lugar, sem dúvida, o culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? É uma prática pela qual, uma vez por semana, em horário pré-determinado e em dia adequadamente escolhido, a família se reúne para estudar o Evangelho. Ora, se a família não é espírita, que ela leia a Bíblia, que ela estude os Evangelhos, que faça uma leitura instrutiva e, sobretudo, pratique o hábito da prece em família. Depois da prática do culto do Evangelho no lar, nós recomendamos sempre o esporte para a criança, para que ela possa praticar o esporte nas suas diversas modalidades, convergindo a sua mente para as atividades físicas e distanciando-se da influência dos espíritos. Também, além da prática do esporte, podemos recomendar a prática da caridade em família. Uma vez por mês, a família sair para visitar uma entidade assistencial ou visitar uma família necessitada. Alguém poderá alegar, mas não tenho recurso para tanto. Mas nós não estamos falando da caridade apenas material. Se puder levar uma ajuda material, ótimo. Mas se não puder, faça apenas a visita, para que a criança possa observar os assistidos, possa conversar com crianças sofredoras e possa distanciar-se da ação negativa de influências perturbadoras. Também é indispensável que a família não comente absolutamente os acontecimentos com relação à criança, sobretudo na frente da própria criança, para não criar um clima propício para a exploração das entidades sofredoras. O hábito de conversas edificantes, o hábito das boas leituras, bons filmes, enfim, tudo que é da sã moral ajuda na solução do problema. Perguntas para esta sessão devem ser dirigidas ao IDEFRAN, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16, a área, 3721-8282. Ou ainda pergunte por e-mail, idefran@idefran.com.br. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Audissonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.